pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bespasta. Você já sabe, nós somos um lugar em que a gente pode conversar sobre os assuntos polêmicos e atuais, jurídicos, sem qualquer viés político ou ideológico. Hoje estou recebendo com muito prazer o professor Wallace Souza. Ele é professor, advogado, mestre em Direito, doutor em Direito e autor de livros e artigos na área do Direito. Professor, muito obrigada, é uma honra ter você aqui conosco. Eu que agradeço, Rayane. Uma honra enorme estar aqui no canal Habeas Pasta. Obrigada. Nós vamos falar sobre deepfake. E antes de começar esse assunto, eu queria falar que nós vamos cozinhar hoje um risoto de 4 queijos com bacon. Se vocês gostam de risoto e bacon, busque na descrição do vídeo, porque toda a receita tá lá, tá? Todo o passo a passo tá lá. Professor Wallace, muito obrigada por vir, viu? Eu que agradeço. É um prazer ter você aqui para falar desse tema que é muito atual, né, e muito discutido. É um prazer enorme estar aqui, Rayane. Eu, quando vi as primeiras chamadas do canal, falei, nossa, que ideia sensacional, tudo. E aí, logo na sequência, recebi o convite. Foi um prazer enorme participar. Não podia ser diferente, de jeito nenhum. Professor, então assim, eu acho que a primeira pergunta, eu acho que a primeira questão que a gente tem que abordar é o conceito de deepfake. Né? Tem muita gente que às vezes já viu acontecer, mas não liga esse acontecimento ao nome. Então, para a gente explicar para o pessoal que está nos acompanhando, o que é deepfake? Bom, quando a gente fala de deepfake, é até interessante só contextualizar que o nome deepfake não é o nome que deu origem ao que ele representa. O nome que deu origem mesmo chamava fake video. Então aí a gente já começa a extrair, né? Lembra de fake news, notícias falsas, tudo. O deepfake, na verdade, era o nome de um usuário, de alguém, né, que utilizava o site Reddit. Reddit é uma rede social um pouco diferente. Não conheço. Eu até fiz uma pesquisa de campo, né, com a minha namorada, com a minha cunhada, e nenhuma conhecia, mas eu já vi de posts de notícias, que eles podem postar várias imagens, vídeos e áudios, que é onde o deepfake vai estar presente. E aí era o nome do usuário, e ele postava vídeos, fotos e áudios falsos. Daí o nome, né, deepfake, que era o nome dele que utilizava. Mas para a gente trazer aqui uma tradução básica, a gente pode falar que é um aprendizado, né, um aprendizado que vem de deep learning e o fake de falso. Sim. Só que aí eles complementam com um aprendizado falso e difícil. Porque o deepfake é algo que se assemelha muito à realidade. Então o deepfake não é meramente, por exemplo, eu criando um vídeo falso do Neymar me dando parabéns pelo meu aniversário. Todo mundo vai saber que isso é falso. Sim. O deepfake, ele é uma criação de uma realidade paralela, né, que não existe, e aí pode ser foto, pode ser vídeo, pode ser áudio, que a gente não consegue distinguir da realidade. Entendi. E aqui os exemplos já são... Já tô com vontade de falar vários exemplos. Posso começar com um exemplo? Pode começar, até para desenhar melhor esse conceito, né? Que é o vídeo do Dória, na época que ele estava candidato ao governo de São Paulo. Se você for pesquisar esse vídeo, cuidado, tá? Porque é um vídeo em que ele participava de atos sexuais com muitas pessoas. Eu acho que eu tô lembrada dessa polêmica. Eu não lembro de ver o vídeo não, mas eu lembro das pessoas comentarem sobre esse vídeo. Cuidado ao pesquisar esse vídeo, porque é um vídeo do Dória com muitas mulheres fazendo atos de cunho libidinoso. Será que a gente pode falar assim? Acho que pode, né? E na época ele estava candidato ao governo de São Paulo, e foi um vídeo que impactou muito, né? Porque chamou muita atenção. E é deepfake? Pois é, não sabemos. Porque eu não ouvi falar que era deepfake, então, mas pode ser que seja. Tem peritos que falam que é deepfake, tem peritos que falam que o vídeo é real, e tem peritos que falam que o vídeo é inconclusivo. Então, assim, como eu não estava lá, né? Que bom. Como eu não estava lá, eu não consigo
falar a verdade. Mas tem... o pessoal do direito está acostumado, né? Tem os 3 posicionamentos. Verdadeiro, falso e o... não sei. O inconclusivo, né? O depende. Mas para fechar depois dessa contextualização, a deepfake nada mais é do que imagem, vídeo ou áudio falsos, né, que se assemelham muito à realidade, criados com o uso da inteligência artificial. Entendi. Seria isso. Engraçado, dentro desse conceito eu fiquei com dúvida com relação a uma coisa. Fazer o vídeo falso por si só, às vezes não é um problema, às vezes é até uma solução. Por exemplo, dizem que Hollywood está usando muito esse recurso, né? Então a gente pode usar a deepfake de forma lícita. Por exemplo, né, ao invés de você contratar um ator, você fazer ali o filme através desse recurso. Mas a gente também tem visto sendo utilizado para o lado mal, né? Sim, até quando a gente fala da inteligência artificial, muita gente tem medo da inteligência artificial. Mas a inteligência artificial em si é só programação sofisticada de máquina. Eu lembro que eu decorei esse conceito há uns 5 anos e desde então... O que é inteligência artificial? Programação sofisticada de máquina. O semáforo, sinal, é uma programação de máquina. Que a partir do momento que recebe uns dados, né, ele cria algo. Então, não é a inteligência artificial que está criando o crime, a fraude, né? Continua sendo o centro os seres humanos. Sim. E a deepfake tem até a discussão lá em Hollywood e tudo, se poderia ser possível uma Universal da vida, uma Warner da vida, se ela poderia me gravar de várias formas, né, minhas imagens, tudo, e dali produzir o filme que ela bem entender. Tem surgido essa discussão, e seria deepfake, porque o filme, quem que estaria lá falando, gravando? O Wallace. Mas ninguém foi conseguiria. Você que foi pessoalmente, né? Foi uma inteligência que te reproduziu. E isso tem gerado impacto atualmente porque a tecnologia está avançando de uma forma que a gente não está conseguindo distinguir o falso do real. A gente não tem conseguido. E até só uma indicação legal também, o Black Mirror, eu não vou saber qual temporada, mas tem até um vídeo do Black Mirror que é justamente isso. É uma série? Black Mirror é uma série que envolve muitos aspectos de tecnologia, muitas coisas que ainda não existem. Que eles tratam lá. Mas que, assim, vai chegar. Entendi, já acertam bastante. E um caso é, por exemplo, Ryan, né, alguém pega a sua imagem, sua voz e cria uma série da sua vida. E aí a pessoa tá lá com a imagem, ela um dia abre a Netflix... E a personagem principal é ela. Tudo que ocorre na vida dela tá lá nessa série da Netflix. Entendi. A gente vai precisar regulamentar isso, né? Ou começar a estudar, começar a entender. E eu acho que a gente vai sempre estar atrás, sabe? A tecnologia vai sempre estar na frente e a gente vai ter que estar regulamentando atrás. Wallace, você deu alguns exemplos, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho assim, de como essa deepfake, né? Que é um recurso de inteligência artificial, pode afetar as diversas áreas do direito, sabe? Então, por exemplo, no aspecto criminal, né? Eu já vi algumas notícias de pessoal utilizando deepfake para cometer crime. Você pode falar um pouquinho desses exemplos, desses impactos nas searas do direito? Sim, e até a deepfake, a gente gosta muito do criminal, tudo, mas vai passar para o civil, vai passar para o constitucional, mas iniciando pelo que o povo mais gosta, infelizmente, tá? Eu sou do time civil empresarial, mas quando a gente pega a situação de crime, a gente pode citar principalmente as fraudes, estelionato, e aí a gente pode citar os golpes, né? Igual tem golpe do Pix, golpe de tudo, tem golpes sendo feitos com deepfake. Tem um caso recente que me chamou muita atenção quando eu vi, que é um funcionário de uma determinada empresa, ele recebeu uma ligação, e aí quem estava, a voz era do chefe dele. E falando, entra aí numa reunião que eu preciso de você agora. E aí mandaram o link para ele, você não desconfia, porque era a voz, mas era uma voz já
criada. E aí ele entrou numa reunião, não lembro a plataforma, vamos supor que era o Zoom, né, o Zoom. E aí tinha mais 3 pessoas, todos eram funcionários da empresa que ele conhecia, fizeram a reunião, e nessa reunião foi solicitado que ele fizesse uma transferência de 25 milhões de dólares. Era dólar mesmo, salvo engano, mas 25 milhões de alguma coisa já é muita coisa. Recomendando que ele fizesse essa transferência. E ele olhando lá o chefe dele, o chefe ligou, a voz, a reunião, tudo certinho, todo mundo lá na reunião, fez. Pouco tempo depois o chefe dele liga. Agora o chefe de verdade. Aqui, por que você fez essa transferência? Pode me explicar tudo? Caiu no golpe. Nossa. Caiu no golpe de deepfake. E a gente pode colocar... esse aí é um caso clássico, né, de crime, tudo. E a gente pode colocar também, passando já até para outro lado, que mistura, né, a responsabilidade civil a penal, colocar o caso da Taylor Swift. Tem até uma matéria, depois pesquisar... Eu consigo colocar também. Depois se pesquisarem, falando que essa deepfake da Taylor Swift, que colocaram imagens pornográficas dela, a matéria, o título até era "Assusta a Casa Branca", porque parece que o Trump até comentou sobre essa... Acreditou, né? Acreditou isso. E isso. acreditou que era uma imagem verdadeira, real. E como é a Taylor Swift, né, é um negócio que movimenta o mundo inteiro. Tem toda uma repercussão grande. E até só para destacar, porque na hora que eu vi isso, eu lembrei do caso da Carolina Dickmann, quando vazaram as fotos. Sim, lembro. Não é deepfake, não é isso. Lá os vídeos eram de fato dela, ocorreu um vazamento sem permissão. Sim. Tem proteção também, né? Mas é diferente, porque aqui são vídeos falsos. Produzidos, né? A pessoa não estava lá, eles pegaram a imagem dela e inseriram naquele tipo de vídeo. Essa que é a grande diferença. Isso, e até pegando a questão de interesse de menores, nós estamos em Belo Horizonte, né? Infelizmente tiveram casos aqui em Belo Horizonte, assim, eu não sei mais detalhes, né? Porque eles preservam, mas tem as notícias que tinham adolescentes criando deepfakes com pessoas da fala, com professores... E até explicar, né, que focinho de porco não é tomada. Infelizmente tivemos esse ocorrido em algumas escolas. E não é só Belo Horizonte, não. Na minha pesquisa lá eu vi Rio de Janeiro também, tudo. Mas acabei focando mais no penal, né? Sim. Mas temos outras também. A questão Então essa questão dos menores envolve aí a Constituição manda dar uma prioridade absoluta para a criança. Então, é uma proteção que demanda. Mas, puxando por outros lados, a gente pode citar o uso da imagem, por exemplo, de uma forma indevida, que seria uma responsabilidade civil. Um caso que eu gosto muito é o do Drauzio Varela, coitado. Drauzio Varela. O que aconteceu? É um médico. Minha mãe adora o Drauzio Varela. Eu conheço. Se o Drauzio Varela falar que pode alguma coisa, minha mãe vai falar, o Drauzio Varela falou. Recomenda alguma coisa, né, ela vai seguir. É o médico para ela que é respeitadíssimo, né, tudo. Na época da pandemia, o que ele falava, minha mãe seguia. E fizeram um vídeo falso dele recomendando um colágeno. Mandando lá tomar colágeno. E, assim, eu não sei qual que é a opinião dele, né, mas ele falou, não recomendei nada não testei, não sei. Dele, né? Foi uma imagem feita por inteligência. Isso, falsa, também. E é tão perfeita... E as pessoas compravam, né, o produto confiando que era a indicação dele, médico, né, conceituado, renomado e tudo mais. E vai divulgando. Entendi. E, então esse é um aspecto de responsabilidade civil. E para falar mais por exemplo, de direito autoral. Por exemplo, a gente cria, né, os artistas criam músicas, assustei. Cozinha assim. Criam músicas, tudo. Então eu posso utilizar uma música que você criou para criar uma imagem falsa, por exemplo, você cantando em um evento meu, que estou divulgando um produto, aí as pessoas compartilham. É um dano incalculável. A gente não consegue nem delimitar todas as possibilidades. E eu fiquei preocupada com essa informação de que às vezes nem a perícia consegue identificar.
Pois é. Porque para mim era assim, não, é um risco, etc. Mas um perito conseguiria identificar. E essa informação de que existem laudos, né, que um acha que né, verdadeiro, outro acha que não, e outros entendem que é inconclusivo, é extremamente complicado. Porque a gente não consegue o arquivo de origem. De origem. Se a gente Ele pensar analisa o que já está circulando na rede. Por exemplo, eu tocou o arquivo de origem. Eu sei que é falso. Aí eu te envio no WhatsApp. Só que você não consegue baixar. Aí você grava a tela. Por exemplo, grava a tela. Então vai ser um print, né? Não tem como. O print, por exemplo, a gente não consegue garantir que é montagem, que é imagem. É claro que as tecnologias estão evoluindo e Também, certamente né? tem alguém que pode verificar. Mas quando eu gravo uma tela, o arquivo vai com uma gravação de tela, mas ele não consegue saber da onde que aquele arquivo veio. Sim. Eu acho assim, a inteligência artificial veio para acrescentar muitas coisas, para facilitar a vida, né, em vários aspectos, mas ela também vai trazer muitos conflitos e muitas dificuldades para o direito e que a gente vai precisar correr atrás para regulamentar, né? Você estava falando dessa questão de gravação de música e aí me veio uma questão também que eu achei interessante com relação a essa inteligência artificial, que é a questão da inteligência artificial desenvolver música, desenvolver livro, desenvolver até produtos que podem ser patenteados, né? O INPI não está conseguindo registrar o que nós, seres humanos, estamos criando. Imagina uma máquina que pode ficar o dia inteiro aí produzindo. Então, assim, é um problema que a gente pode ter que vir a lidar, né? E aí de quem que seria o direito autoral? Quem que pode explorar? Exatamente. Quem criou a inteligência artificial, quem criou o software, eu que dei as ordens para o chat GPT fazer. Ou quem investiu para você fazer, tem uma discussão que vai surgir certamente. Não é? Evoluindo então, Alice, eu queria focar um pouquinho com relação ao direito de imagem, né? A gente falou um pouco da utilização da deepfake no crime, falou um pouquinho também de direito de imagem, mas a gente ampliou aqui para a questão da propriedade intelectual, por exemplo, mas focando na questão do direito de imagem, né? Tem algum caso que você possa exemplificar de algum caso polêmico, de algo que deu o que falar da utilização da deepfake para explorar a imagem de alguém que há uma controvérsia sobre a legalidade dessa utilização ou não? Para complicar mais um pouquinho, vamos pegar a pessoa que nem viva tá. Nossa. Porque com as pessoas vivas, elas estão aqui para brigar, para discutir, para manifestar a vontade. Um exemplo que ficou muito famoso na mídia, no Instagram, foi o caso da cantora, já falecida, Elis Regina. Numa propaganda da Volkswagen. A Volkswagen fez uma propaganda comemorativa, eu confesso que eu esqueci quantos anos, não lembro. Mas eu acho que 80 anos. 80 anos, né? Linda, né? Eu achei linda. Ela fez a propaganda da Elis Regina cantando com a sua filha, Maria Rita, também cantora. Só que todos sabem, né? A Elis Regina faleceu na década de 80 e aí utilizaram a imagem e voz dela para fazer um dueto com a Maria Rita. Salvo engano, era uma música até do Belchior, e isso também entrou no pano de fundo da discussão. Como que foi criado? Quem vê a publicidade, o nosso cérebro é muito condicionado. Como a gente sabe que a Elis Regina já faleceu, a gente sabe que é falso. Sim. Mas talvez quem viu inicialmente sem conhecer, olha, propaganda legal, né? Um dueto. Uma pessoa mais jovem que eventualmente não conhece, né? Elis Regina não sabe que aquilo foi feito através de inteligência artificial, né? E esse caso não tem muita discussão, porque é um caso falso, né? Falso quando eu falo que foi criado por inteligência artificial. Sim. A Elis Regina não fez o dueto. E por que isso gerou polêmica? Porque a Elis Regina, obviamente, né, a imagem dela foi utilizada, a voz dela foi utilizada e a família autorizou. Então, nesse caso, não tem essa discussão. Poxa, utilizar a imagem de forma indevida, a gente pode discutir se os herdeiros têm essa autorização. Mas, no caso lá, se entendeu que sim, que eles deram o ok, tudo certo. Porque, assim, não tem nem muito quem tenha legitimidade para reclamar sobre isso, porque a própria família, né, concedeu, autorizou. Isso, mas os fãs tiveram aí uma parte dos fãs... Teve, né, uma parte dos fãs que ficou indignada
porque ela falou que a Elis Regina jamais faria uma propaganda para Volkswagen, por conta da ideologia que ela apoiou na época que a Elis Regina estava viva. E foram no mesmo sentido do Belchior também, falando, poxa, utilizaram a música do Belchior para uma propaganda da Volkswagen, sendo que o Belchior jamais gostaria do seu nome vinculado à Volkswagen. Então, tanto os fãs da Elis Regina quanto do Belchior seguiram essa linha. No caso do Belchior, eu até acho que a discussão vai ser um pouco mais restrita. Por quê? Porque realmente a exploração do direito autoral fica com os herdeiros. E se de fato os herdeiros autorizaram, eu acho que a lei deixa isso esmiuçado de forma muito clara. Mas no caso da Elis Regina, eu acho que é algo a se discutir sim. Por quê? Porque tem um fator diferenciador. A imagem dela foi produzida, ou seja, ela foi colocada num local, numa situação que não era a verdadeira, a real. Então, assim, não é que utilizou a imagem dela num eventual show que ela fez, ou num festival que ela tenha participado, não. Eles criaram uma imagem num contexto e num local novo, né? Então, assim, outro dia eu estava conversando com algumas pessoas sobre isso, né? Sobre até quando a família vai ter autorização, ou se há um limite para a família autorizar, dando um caso, né, um exemplo muito esdrúxulo aqui, mas e se a família tivesse autorizado a imagem, por exemplo, para fazer um filme pornográfico? Será que a família teria autorização? Porque ela não está reproduzindo uma imagem que foi criada, né? Ela está criando uma imagem nova, numa situação nova. E isso acho que a gente ainda não tem regulamentado, né, Laura? E, inclusive, até lembrei de uma outra situação, aquelas plataformas, né, não sei como que chama, OnlyFans. Sim. Tem o pessoal manda foto, né? Cobra por foto. Ou então para você seguir, né? E ter acesso a pagar uma mensalidade. Sim. Existem OnlyFans de pessoas que não existem. Então, o pessoal cria OnlyFans de mulheres, né? O público, em regra, modelos, por exemplo, de modelos, né? Porque o público que geralmente acessa essas plataformas, em regra, são homens, então os casos que eu pesquisei lá são mulheres, e criam modelos falsos e produzem vídeos, produzem áudios, produzem imagens, e as pessoas estão pagando. Ok. Aí é falso. É um produto, né? É um produto. Mas e se for alguém que já faleceu? Os herdeiros. E se eles até autorizassem, né? Se eles não autorizassem, aí não. Mas e se autoriza, né? Será que a família tem realmente possibilidade jurídica de fazer esse tipo de autorização? Pensei no exemplo esdrúxulo, que agora não de Johnny Fans, tá? Mas, por exemplo, Silvio Santos faleceu recentemente. Aí a família disponibiliza lá um holograma do Silvio Santos para que ele esteja presente em eventos. Poxa, a família está autorizando tudo, aí qualquer tipo de evento, Silvio Santos poderia estar na sua casa, por exemplo, lá no Natal. E era uma pessoa, né, assim, parecia um pouco mais reclusa, né, agora no final da vida já não saía tanto, talvez ele não queira, né? Porque isso tem outro detalhe também, né, em qual fase da vida que vai pegar a imagem? Porque pode pegar a imagem com... Será que poderia pegar uma imagem dele criança, por exemplo? Envolvem outros interesses. Sim. Não temos respostas. Ainda. Bom, evoluindo um pouquinho mais. Falta muito para regulamentar, a gente comentou bastante sobre isso. Mas do que a gente tem com relação a contratos, com relação a testamento, existe a possibilidade de se proteger com relação a essas deepfakes? Embora não esteja expresso na legislação, eu entendo que é plenamente possível, desde que respeitado, obviamente, os limites do ordenamento jurídico, porque como um direito da personalidade, eu não posso ceder ele de forma ampla e restrita, da forma que eu bem entender, mas respeitados os limites mínimos, né, vamos colocar assim, da Constituição, da legislação, pode ser um objeto de um testamento, de um contrato. No Brasil, eu não conheço nenhum caso, mas tem um caso de alguém que esteve recentemente no Brasil, também deu muita polêmica, que é o caso da Madonna. A Madonna esteve internada e ela chamou, né, os advogados, tudo, e ela colocou em testamento que ela não quer
que seja feito um holograma dela para fazer shows depois que ela falecer. Ela deixou a vedação no testamento que ela não quer isso. Entendi. E faz todo sentido, porque, por exemplo, sendo atualmente possível você produzir situações com a imagem da pessoa, a família poderia, por exemplo, poderia optar por continuar vendendo shows da Madonna. Sim. Que apareceria através de um holograma, né, por exemplo. E a gente sempre pensa testamento como um aspecto patrimonial, divisão de patrimônio. Sim. Mas o testamento ele pode ser utilizado para aspectos existenciais também. Reconhecer um filho que não foi reconhecido Sim. em vida. E por que não mencionar, dispor, né? sobre a sua imagem, voz, principalmente ela, né? Que é uma pessoa extremamente famosa Sim. e queria render. Sim. É uma coisa que os famosos, né, as pessoas que já estão aí na mídia, precisam começar a pensar, né? Que isso vai ser cada vez mais comum, cada vez mais rotineiro. Então, se antecipar e, se de fato não quiserem a reprodução da imagem, é importante deixar isso convencionado no testamento. Isso. E até a questão das redes sociais já é algo que a herança digital, é algo, patrimônio digital. Sim. É algo que já tem gerado problemas. Para onde que vão, né, as minhas redes sociais? Sim. Eu sempre brinco com meus alunos. Você ficaria tranquilo? Você morreu, seu Instagram vão passar o login e senha para sua mãe. Você ficaria tranquilo da sua mãe vendo todos os memes que você compartilha? Não que eu desconfio, não é isso, mas é porque é algo pessoal, né? Sim, é questão de sigilo. É, claro, como se fosse uma correspondência, alguma coisa nesse sentido, né? E a gente tem um problema porque Google tem uma forma de lidar, Facebook outra forma de lidar, o Twitter, o X, né, outra forma de lidar. Todos têm uma política própria, porque não tem uma regra mínima. Aqui no Brasil, tem algo, algum projeto, alguém ou, enfim, legisladores discutindo propostas para regular essas questões que envolvem a deepfake? Temos algumas normas, né, que já se aplicam e alguns debates. Até é importante eu falar, porque depois, né, vão falar que eu estou querendo legislar sobre tudo, né? Não é isso não. Até eu entendo que não tem como. O direito abarcar tudo seria impossível. Mas tem que dar um norte, pelo menos para algumas situações. Hoje, o que eu colocaria de legislação aplicável a esse caso que a gente já tem? Sim. O Código Civil. O Código Civil é um exemplo, né, que tem os artigos lá de direitos da personalidade, só Sim. que é uma regulamentação muito ampla, muito aberta, não dispõe muito específico, não. Sim. Mas tem uma legislação que é importante, que é o Marco Civil da Internet. Lei 12.965, salvo engano, de 14, salvo engano. Mas o Marco Civil da Internet. Né? O Marco Civil da Internet, ele traz um dispositivo importante, que é quanto à responsabilidade do provedor. Então vamos supor, né, que alguém compartilhou uma deepfake minha. Aí o Instagram, eu notifico o Instagram é obrigado a tirar do jeito que está no Marco Civil hoje, ele não é, ele só é obrigado a tirar com ordem judicial. Mas aí tem a exceção, se for conteúdo de nudez, aí ele tira meio que preventivamente. Ele tem que tirar com a minha notificação. Entendi. Senão ele vai responder depois. Eu até entendo, assim, o objetivo do legislador se bastasse o pedido de alguém para tirar o conteúdo do ar, isso poderia trazer prejuízo para alguém. Então alguém de má fé notificava, né, denunciava apenas para tirar aquele conteúdo do ar, e a pessoa até provar que não era algo inapropriado, às vezes poderia ter algum prejuízo. Mas quando se trata de alguma questão que envolva nudez, é melhor a gente prevenir, porque se a gente for deixar esperar para analisar se é ou não é uma violação, o prejuízo vai ser maior. Acho que foi mais ou menos essa a ideia do legislador e faz certo sentido, né? Isso, e seguindo até a linha de raciocínio do judiciário também, que tem entendido por evitar uma censura. Sim. A gente pode falar no caso de biografia não autorizada, fala, publica, se tiver dano, depois a gente vai reparar o direito ao esquecimento, né, alguns temas interessantes. Mas, recentemente, está sendo debatido lá no Congresso a reforma do Código Civil.
E certamente, né, já ouviu a expressão que o nosso Código Civil ele já nasceu velho. Porque o Código Civil, embora seja de 2002, o projeto é da década de 70. E está tendo um projeto, né, para reformar o Código Civil. E eles estão fazendo, basicamente, chamando de reforma, mas está meio que fazendo um novo. Estão fazendo muita reforma. E um livro interessante, igual tem o livro da parte geral, da especial, eles estão querendo acrescentar mais um livro no Código Civil, tratando tão somente de direito digital. E eu dei uma olhada nessa regulamentação e ele vai tratar de inteligência artificial e o melhor, né, ele reconhece a deepfake, a possibilidade de deepfake. Ele não tenta só falar, é proibido. Porque a gente falou antes aqui que pode ser utilizado para o bem. Sim. Então ele não quer proibir, mas ele quer que fique de forma clara, expressa e evidente que é de inteligência artificial. Engraçado, eu não sei se vocês já repararam isso, na hora que você vai publicar alguma coisa, não sei se foi no Instagram, no YouTube, que No Instagram. eles perguntam, né, se aquilo foi feito através de criação de... Eles não usam a palavra deepfake, não, parece que é de inteligência artificial. É inteligência artificial. Porque deepfake tem um nome, pega uma carga semântica pejorativa também. E Deve ser em razão disso, né, essa pergunta. Sim, para ficar evidente. E aí a gente pode pensar até no outro ramo do direito, pensando aqui, o direito consumidor. Já viu uma trend que estava rolando aí no TikTok, Instagram, de achar as maçãzinhas nas caixinhas de suco? Eu não vi. Tem as caixinhas de suco de uva, de frutas, né? Só que todos esses sucos, eles levam maçã. Aí o que foi estabelecido? Você tem que colocar o desenho da maçã também. Só que eles camuflam. Depois eu vou procurar. Joga no Google figura de maçã nas caixinhas de suco de uva. Aí eles camuflam. Então, e aí viola, né, o interesse do consumidor. Eles têm entendido que não, né? Porque assim, não vi nenhuma discussão a respeito. Mas não é algo tão sério igual a inteligência artificial pode fazer com a imagem, com a voz. Ali nós estamos falando de 5% de suco de maçã que não vai fazer mal a ninguém, que está ali só para dar um docinho. Sim. Mas quando a gente fala de um vídeo, né, de uma imagem, da voz de uma pessoa, a gente está trabalhando aí com aspectos da dignidade da pessoa humana. Sim. E aí você estava comentando essa questão da reforma do Código, né, Civil. E acho que a gente deve enfrentar esse tema e com a colaboração de muitos especialistas. O anteprojeto ele já foi aprovado pela comissão de juristas que foi criada para isso. Então é uma comissão de juristas que teve o debate lá de Flávio Tartucci, Nelson Rosenwald. Então, mas tem artigos na reforma reconhecendo a inteligência artificial, reconhecendo patrimônio digital, reconhecendo, por exemplo, os contratos inteligentes, que é feito via blockchain. Teve questão de assinatura eletrônica, questão de cartório também, né, como que fica lidando com as questões. Trouxe uma principiologia e até se quem quiser depois dar uma aprofundada sobre esse novo livro que pode estar presente, né, caso aprovado, atualmente daqui a pouco eles vão colocar até aquelas casas de aposta para ver se vai passar a lei, não vai passar a lei. Né? A gente tem até um episódio aqui sobre essas apostas esportivas das bets, né? Isso. Já eles vão colocar lá, vai passar com acima de quantos votos na Câmara dos Deputados, mas eu tenho um artigo que eu trouxe, né, explicando essa mudança. Tá num livro que é disponível gratuito. Depois até pode indicar. Chama Voz do Direito Moderno. É um livro pela editora Expert. Aí é disponível para download gratuito. Só entrar lá e baixar o PDF. Que fala sobre isso? Esse meu artigo específico fala sobre isso. E até explicando, Rayane, até por que eu tô aqui, né, esses assuntos de tecnologia, eles me chamam muita atenção. E até minha tese de doutorado foi sobre blockchain.
também está disponível, tá? Gratuito, pode baixar. E é um negócio muito maluco. Eu parava para olhar e falava, esse negócio aqui é muito doido. Como que esse negócio está acontecendo? Né? E... Você quer explicar um pouquinho o que é blockchain para o pessoal conseguir entender o que você está falando? Em uma frase, até por que eu citei a blockchain? Em uma frase, blockchain é a tecnologia que viabilizou o Bitcoin, criptomoeda Bitcoin. O Bitcoin existe porque ele usa a tecnologia blockchain. Uma das formas de garantir direitos autorais, né, a propriedade industrial também, a gente pode acrescentar, de garantir uma autenticidade, seria o uso de blockchain, que ela é uma tecnologia que você não consegue alterar. É uma tecnologia que a gente, baseada em criptografia, igual a assinatura digital, se você assinar um documento e depois alterar, a sua assinatura é invalidada. Sim. É possível, é uma saída, utilizar a blockchain, a tecnologia blockchain, para conseguir minimizar as deepfakes. Porque hoje a gente recebe no WhatsApp e fala, ué, mas de onde que veio isso? Aí tentar criar alguma forma dos arquivos chegarem até a gente e a gente vai ter que ver se ele está com um selo de autenticidade. Entendi. Não sei como viabilizar isso, não tem resposta. Então, assim, o blockchain é uma tecnologia que certifica alguma coisa. Ele faz registros de formas imutáveis. Então, por exemplo, no que toca ao Bitcoin, Bitcoin é algo que está no ar, ele não é, por exemplo, um banco central que tem que ter um lastro, Isso, etc. E tal. Então, é uma coisa que está no ar e para eu transferir um valor para você, isso fica registrado. E esse blockchain é esse mecanismo que vai registrar, por exemplo, a minha transferência para você, a sua transferência para alguém. Então, por exemplo, é muito mais difícil um hacker tentar entrar na minha conta e transferir para ele ou falsificar, por exemplo, que eu tenho esse dinheiro, porque isso está registrado em diversos lugares. É mais ou menos assim? Isso. Não tem o banco, né? A gente guarda dinheiro no banco, se o banco pegar fogo, é claro que não é bem assim, né? Até porque assim. O dinheiro eletrônico, mas vamos pensar um cartório de antigamente, que era tudo papel. Cartório pegou fogo, acabou. Tá tudo concentrado ali. Mas até eu gostei do exemplo do banco. Por quê? Apesar de não estudar tanto tecnologia, mas com certeza os dados do banco estão armazenados num determinado lugar e esse lugar pode ser corrompido, né? E ao passo que a blockchain são diversos lugares em que o registro é feito, então é muito difícil você apagar todo esse rastro. Isso, exatamente. É mais ou menos isso. Exatamente. Não é? Então, poderia ser algo útil para garantir a integridade, a autenticidade de um vídeo, né, de uma voz. É interessante, porque assim, os artistas podem passar a utilizar esse mecanismo para que nem haja discussão futura. Né? Então, olha, já estou registrando, esse vídeo é meu, né, que não haja discussão futura da propriedade dele, né, ou da autenticidade dele, uma coisa nesse sentido. E aí pensar que podem ter fraudes, assim, alguém tentando de má fé enganar, pode, mas isso é desde que o mundo isso mundo. Acontece muito antes da tecnologia, né? Eu até, pegando um outro exemplo, eu lembro muito das discussões de duplicata simulada, que falavam que era por conta do mundo eletrônico. Mas o crime de duplicata simulada está no Código Penal desde 97. Em 97 a gente não tinha uma rede ampla de computadores. Tinha, e o crime já existia. Já existia. Assim, o crime ele vai se adequando, né? Essa deepfake, por exemplo, o estelionato já existe, né? O deepfake é um caminho para você praticar o estelionato, mas ele não é um crime novo, né? É um crime que já existe. A deepfake é só um caminho para você cometer esse crime. O WhatsApp, né, por exemplo. O WhatsApp muita gente usa para o mal, mas eu não toparia ficar sem, não. Não consigo viver mais também sem WhatsApp, rede social, internet. Meus alunos não acreditam que eu fiz faculdade sem o WhatsApp. Exato, exatamente. E hoje em dia, mais do que só o meio de contato, até a inteligência artificial, eles usam o WhatsApp para, por exemplo, tirar uma dúvida, o que é um contrato tal? Joga lá, já sai toda a resposta. Enquanto que a gente tinha que pegar um livro, buscar um autor de renome, buscar se ele tratava daquele assunto, etc. E tal. Então, assim, é muito bom, facilita, né, o acesso à informação, mas, por outro lado, eu acho que deixa a gente um pouco preguiçoso. Né? Porque, por exemplo, a gente lia um livro, a gente tinha que reter aquele conhecimento ali, porque não estava acessível toda hora. Já o pessoal, como tem isso na palma da mão, lê e não retém informação, porque qualquer hora que ele quiser, ele pode voltar ali
e ter acesso de novo àquela informação. Então, assim, tudo tem seu lado bom, né? Seu lado Mas é um negativo. caminho sem volta, né? Então, temos Então, que aprender a lidar. a lidar com isso. Wallace, uma última pergunta. Você falou sobre essa questão do Código Civil, né? Desse projeto que está em trâmite. Você acha que o que foi tratado vai dar conta da demanda? Eu acredito que ele ficou bem aquém, a reforma. Eu entendo que é uma missão extremamente difícil, mas eu falo isso até pelo código todo, né, pela reforma toda. A gente teve alguns debates, né, eu debatia com alguns civilistas sobre a reforma, cada um olhando a sua área. Eu vi que o pessoal do direito empresarial curtiu, mas o pessoal do civil ficou com algumas críticas e o pessoal do direito digital falou que poderia ter feito mais. Por exemplo, a responsabilidade do provedor, igual eu mencionei como está no Marco Civil da internet, ele ampliou, mas falou que tem que tirar imediatamente, se verificado, tu tem que tirar imediatamente, mas imediatamente quando é uma palavra que vai dar problema. Se tivesse falado assim, em 5 dias, em 2 dias ou em 24 horas, né, ficaria melhor. Questão, por exemplo, de patrimônio digital. Colocou muita coisa muito diferente no mesmo bolo. Entendi. Então poderia ter sido um pouco melhor. Mas é um caminho. Eu acho que traz regras, é positivo. Sim. É muito positivo. E é o que você comentou, é um trabalho muito difícil de ser feito. Sim. Porque a gente vai estar sempre tendo que correr atrás, porque a tecnologia de um dia para a noite muda, né? Então, assim, aprova o código hoje, amanhã já tem evoluções tecnológicas. Então, assim, é aquilo que eu já tinha falado no começo. O legislador vai estar sempre atrasado com relação a esse assunto, porque vai ter sempre uma coisa nova surgindo aí. E tem um problema também que vai ser debatido na Câmara, no Senado, e não dá para colocar muita coisa, senão não passa também. Sim, né? Tem toda essa questão de processo legislativo. Assim, poderia ter feito mais? Poderia, mas já é um caminho. Sim, vamos é melhor ver. do que o que a gente tinha, né? Pelo menos trouxe alguns reconhecimentos importantes que eu acho que traz uma segurança jurídica. Como Sim. reconhecer a inteligência artificial na legislação, entender o que ela pode fazer, Sim. trazer algumas regras, algumas vedações, eu acho que isso é positivo. Sim. Excelente. Wallace, muito obrigada. Eu acho que foi super esclarecedor, né? Esse tema tem muita coisa que a gente ainda não consegue prever como vai ser resolvido e não tem regulamentação, mas a gente consegue com essa entrevista entender pelo menos o caminho, qual que é a demanda, qual que é o objetivo. Né? Então, queria te agradecer muito pela sua presença. Eu queria que você olhasse para a câmera, deixasse, né, o seu Instagram, onde as pessoas podem te encontrar, onde pode te seguir. Eu que agradeço, Rayane. Fico muito lisonjeado de estar aqui participando do canal Habeas Pasta. Achei a ideia sensacional, né? É tudo que eu gosto, né? Falar e comer, né? Então, a gente agradece muito a oportunidade. E quem quiser me conhecer um pouquinho mais, tem o meu Instagram, o Wallace FP Souza, Wallace com 2 L's, mas isso aí depois você me ajuda. Sim, eu vou colocar lá embaixo. Quando porque o Wallace FP Souza eu já não ajudo muito no nome. Tem meu site também, wallacesouza.dv.br, que lá tem minhas publicações, tem tudo. E estarei à disposição de vocês. Quem quiser debater aí sobre direito digital, os inúmeros temas, estarei à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, então nós estamos encerrando então mais um episódio no canal Habeas Pasta. Eu agradeço muito a sua audiência e aguardo você no próximo episódio. Tchau, tchau.